Bom dia, meus amigos! E aí, como é que vocês estão? Minha gente, terça-feira, iniciando a minha segunda semana na emergência clínica adulto em uma UPA, unidade de pronto atendimento. E minha gente, eu tô passando pela terça porque, não sei se vocês lembram, mas eu vou ficar dando 3 plantões na semana. Então meu primeiro plantão dessa semana é hoje, terça, aí o segundo na quinta e depois na sexta-feira. E ontem, meu amigo tava lá, deu plantão na UPA. E aí, minha gente, ele disse que foi pesado, viu? Pesadíssimo. Não sei se vocês se lembram, mas eu tava, assim, evoluindo. Pela manhã, a gente fica responsável por evoluir os pacientes da sala amarela e vermelha. Eu tava evoluindo no dia 2 ou 3 pacientes. Então, até o final da manhã, dava pra ter evoluído e passado o caso pro staff, para todos. Mas ontem, ele evoluiu 22 pacientes, fora do comum, loucura, porque tinha muito paciente internado e só foi ele de interno pela manhã. Foi algum desencontro aí de escalas de plantão, mas foi pesadíssimo para ele. Já eu tô me encontrando com ele, que ele vai estar aqui hoje também. Minha gente, tô chegando aqui na UPA agora, ainda tá cedinho, tô chegando um pouquinho mais cedo do que o normal, e aí dá início a esse longo dia de plantão, que são 12 horas, tá? E aí, minha gente, boa tarde, meu povo, ó, vim falar aqui com vocês rapidinho sobre como foi amanhã. Minha gente, loucura, muito paciente. Lembra que eu tinha dito a vocês que ontem meu colega tinha pego um plantão bem pesado, com 20 e tantos pacientes? Então, hoje, os pacientes que foram admitidos ontem estavam hoje, todos para serem evoluídos. Então, sala vermelha extremamente lotada, mas assim, não é acima da capacidade, não, é muito acima da capacidade. A sala amarela também lotada de paciente. E aí na amarela, fora os pacientes, ainda temos acompanhantes, né? Então, plantão muito cheio, muito cheio. E meus amigos, já desci do almoço, tô aqui agora no Stamed, me preparando para ir lá para os consultórios atender, beleza? Minha gente, tá lotado a sala aí de espera, muito paciente. E minha gente, eu tava acompanhando a plantonista, né, nos consultórios, tem tanto paciente aqui, tanto, que aí ela falou, ó, vá para outro consultório aí e comece a atender também. Você atende só as senhas verdes, pelo menos já tá adiantada a grande. E agora eu estou aqui no consultório sozinho, começo a atender. Qualquer coisa eu tô com o contato dela e vamos aí, é bom ganhar experiência, minha gente. Tô ansioso aqui, simbora começar. Minha gente, 6 horas e 7 minutos e a gente segue aqui, ó. Tô aqui. Mais um monte de paciente em tela, não sei se dá pra ver aqui. Aqui, ó, não atendido, 58, reavaliação, em atendimento. Em atendimento é porque a gente solicitou algum exame, solicitou que faça alguma medicação aqui e a gente tá esperando que faça. Isso que a gente solicitou para reavaliar depois. Minha gente, pesado, mas simbora, vamos lá. Fala, meu povo, minha gente, meus amigos, minha gente. Boa noite pra vocês, são 7 horas e meia da noite, acabei de sair da UPA, tô aqui do lado, duas esquinas aqui, acabei de sair da UPA. E minha gente, hoje foi massa, assim, foi pesado, teve muito paciente. UPA, por natureza, tem muito atendimento, é o pronto-socorro, né? Tem muito atendimento, a dinâmica, o ritmo ali é completamente diferente de qualquer um outro serviço. Então tá sendo bem legal pra aprender, minha gente. Então, mas tirando essa parte foi pesado, foi assim, hoje eu me senti realizado em vários momentos, porque vocês viram aí à tarde, a plantonista, ela foi a primeira vez aqui nessa UPA, em emergência adulto, que eu pude ter essa liberdade, essa autonomia, de ter assim, a minha sala, o computador, eu que chamava os pacientes e tudo. Então foi bem gratificante mesmo. Beleza, eu fiquei com os pacientes verdes, que a gente classifica por risco, né? Verde, o amarelo e o vermelho. O vermelho tem preferência sobre o amarelo e o amarelo tem preferência sobre o verde. Então eu terminei ficando com os verdes, que tendem a ser pacientes menos graves. Mas foi muito legal, meu povo, muito. Ali um negócio que é de suma importância para a prática médica é a habilidade nossa em fazer uma anamnese, em fazer uma boa anamnese. A anamnese, minha gente, é a raiz, é o tronco, são as folhas da nossa prática médica. É a anamnese. Então, a anamnese mal feita
vai fatalmente levar para uma condução de caso mal feita, para um tratamento mal feito. A comunicação ali médico-paciente fica mal feita, então gera também outros problemas, outros atritos. Então, treinar essa anamnese bem feita, essa coleta de informações do paciente bem feita, não só a coleta, né? Mas quando a gente ali avalia o paciente, depois da consulta, a gente não mais coleta informações, a gente tem que transmitir as informações. Aí também é um grande desafio, minha gente. Não é só escrever ali no papel, vai fazer esse medicamento, faça esse exame e pronto, sua vida está solucionada. Não, a gente precisa comunicar ao paciente qual o tratamento que ele vai passar, o porquê que ele está ficando internado, o porquê do paciente vai ter que fazer determinadas condutas em casa para que ele possa aderir ao tratamento, senão ele não vai aderir, o porquê do paciente, quando voltar para casa, vai precisar ir no posto de saúde para ver a consulta para o especialista, sei lá, em vascular, porque ele tem insuficiência vascular. Então, é importante a gente passar essas informações para o paciente no pós-consulta. Então, tudo isso é treinado, meu povo. Deixa de conversa, tudo isso é treinado. Pronto, aí vou falar de uns casos legais que teve hoje. O que é que teve de legal hoje? Minha gente, assim, grave, né, o quadro que eu vou falar agora para o paciente. Foi a primeira vez que eu vi, assim, bem fora do comum, extremamente fora do comum. Era um abscesso em pênis. No pênis, na parede aqui lateral, tinha um abscesso grande, inclusive bem grande. E aí era um plantonista que estava na sala ao lado. Aí ele mandou no grupo: gente, vai ter um abscesso aqui de pênis, quem quiser vir ver. Aí eu fui pro consultório e acompanhei ele, só tava eu e o plantonista. Aí realmente, assim que o paciente abaixou as roupas, aí deu pra ver um abscesso bem grande, bem peremiado, tava ali, sabe, naquela iminência de se romper para sair pus, isso na parede lateral do pênis. E aí o paciente se queixou: mas doutor, ó, isso daqui, esse que eu vou mostrar agora, não tá doendo, mas coça. Aí ele mostrou assim, embaixo do pênis. Minha gente, tava toda a parede inferior do pênis necrosada, morta, pele preta mesmo, preta de carvão, morta, pele morta. E aí qual foi a conduta com esse paciente? Encaminhar para o serviço especializado para ele, que é a urologia. Então a conduta que vai ter ali com essa ferida com a pele morta, necrosada, é debridar, ou seja, raspar ali, tirar toda aquela pele morta. Fora isso, para o abscesso provavelmente vai ser, no jeito que estava ali, vai ser tratado com antibiótico. Assim, eu não sei, tô supondo. Enfim, aí teve esse paciente que foi interessante, ele estava acompanhado da esposa, e ele também não tinha uma das pernas, ele precisou amputar uma das pernas. E aí entendam perna como joelho para baixo, tá? Joelho para cima, coxa, perna, joelho para baixo. Amputou a perna esquerda porque ele era diabético, então cresceu lá uma ferida, infectou em perna esquerda, e aí ele tava com uma prótese em perna esquerda. Sim, o que é que teve de mais legal hoje? Minha gente, teve hérnia inguinal. Hérnia inguinal, região inguinal, vocês sabem, né? Onde é? Aqui na virilha. E aí a hérnia inguinal é uma hérnia aqui na região da virilha, na região inguinal. E aí foi legal por quê? Porque, minha gente, isso é cirurgia geral. E assim, eu sou amante da cirurgia geral, né, meu povo? E assim, colocar em prática todo o conhecimento. Eu recentemente passei pela emergência cirúrgica, então pude desenvolver um pouquinho mais os conhecimentos da cirurgia geral, e aí eu pelo menos me sentia ali na posição de somar para o serviço. Pude trazer um pouquinho da minha experiência para o serviço, ajudar. E aí era uma hérnia inguinal pequena, era redutível, não era encarcerada, então não era caso de urgência, era caso para realmente acompanhamento ambulatorial do paciente. Aí logo em seguida teve um paciente também com dor em região inguinal. Aí a gente acabou de ver um paciente com hérnia inguinal, já pensa: outra hérnia inguinal, eita danos. E aí quando eu chamo o paciente, que ele deita na maca, que eu começo a examinar, minha gente, não era hérnia inguinal, era uma inflamação ali no testículo, era uma orquite. E aí é algo que eu até comentei com a plantonista depois, que é outra coisa super enriquecedora dessa prática que a gente vai tendo.
que a gente vai começando a ver casos na prática, a gente vai começando a montar nosso acervo de experiências. Ou seja, outro paciente que a gente vê com aqueles achados, com aqueles sinais, a gente já começa a fazer as associações. Esse diagnóstico, então toma essa conduta, solicita esses exames. Então isso também é uma coisa muito massa da prática. No finalzinho, meu povo, no finalzinho já eram as 6h30, final do plantão, virou uma loucura lá dentro. Porque assim, os pacientes, juntou muito paciente insatisfeito com a demora. E assim, repito, com direito, com total direito. Juntou um monte de paciente lá fora, assim, gritando, brigando. E aí, cada paciente que eu liberava, que saía, tinha uns 4 tentando entrar. Doutor, reavalie isso daqui, por favor. Doutor, veja isso, doutor. Então, a gente não consegue dar seguimento com as consultas. E assim, todo mundo tem o seu motivo de querer ter preferência. Então, a gente termina querendo dar preferência para todo mundo, sendo que não dá, minha gente. São 50, 60 pacientes querendo preferência. Não tem, a gente enfim... É um dos lados, meu povo, que assim, me deixa bem insatisfeito, bem angustiado, que às vezes eu me vejo assim, minha gente, eu não consigo conviver num ambiente desses. Eu não consigo não poder dar conta dos pacientes. Ter que falar, esse daqui eu não vou conseguir dar conta, esse aqui eu não vou conseguir dar conta. É assim, eu tô aqui me abrindo com vocês porque é uma angústia profissional que eu tô começando a sentir, né, nessa área da medicina. Eu ainda não tinha tido essa prática, essas angústias, já tinha tido outras, tá? Mas esse tipo, assim, do dia a dia ali da prática, de não conseguir dar conta dos pacientes, e os pacientes reclamando na porta e gritaria lá fora, tá sendo novidade pra mim. Mas é isso aí, estamos aí para aprender e dar o nosso melhor. Infelizmente, são muitos problemas estruturais que envolvem tanta coisa que a gente não consegue enumerar quantas coisas envolve isso tudo. Mas a gente tá lá para dar o nosso melhor, né? Então, simbora, fazer nosso trabalho. Beleza, meu povo? Um abraço para vocês. Bom dia, meu povo! Hoje é quinta-feira. Bom dia aí para vocês. Minha gente, hoje é o meu segundo plantão da minha segunda semana de emergência clínica adulto. E só para começar rapidinho aqui com vocês, anteontem, no meu plantão, que vocês acabaram de ver aí, eu esqueci de falar, tiveram 2 casos de catapora. Eu estava acostumado a ver catapora quando eu estava em emergência pediátrica, assim, ocorria com uma certa frequência. Mas em adulto, em emergência adulta, eu não costumava ver, não. Inclusive, a primeira vez que eu vi catapora em adulto foi agora. E foram dois casos, um atrás do outro. E aí, tanto eu quanto a plantonista que estava me acompanhando, a gente nunca teve catapora. A gente foi vacinado, mas a gente nunca teve catapora. Então fica ali o receiozinho. Vai que contrai, vai que contamina. Mas faz parte aí da nossa função, a gente tá exposto. E os cuidados de prevenção, de contato, de asepsia, né, do ambiente, dos objetos, foi presente, a gente fez tudinho certinho, mas fica ali o receio, né? E agora tô chegando aqui na UPA, iniciar nosso plantão. Minha gente, boa tarde. São aqui 10 horas da manhã, já evoluí todos os pacientes que tinham para mim. Hoje foi pouquinho, comparado com o do último plantão, hoje foram só 3 pacientes. E aí a gente ficou admitindo os pacientes que estavam chegando de ambulância, que eram transferidos para cá ou que vinham direto com o SAMU para cá. E aí vem um paciente jovem, 39 anos, obeso extremo e com quadro importante de dispneia e edemas em membros inferiores e cansaço que começou de forma mais intensa hoje. Ele já vinha assim ao longo de alguns dias, sendo que hoje o quadro se exacerbou, o edema ficou bem grande, o cansaço está bem exacerbado até para dar um nó no sapato, ele se cansa. E esse quadro de falta de ar, ele chegou aqui saturando baixinho, 84, 83, e aí a gente solicitou alguns exames. E um deles, que me chamou a atenção, foi o raio-x. E esse sinal no raio-x me sugeriu um tromboembolismo pulmonar. E aí essa sugestão para mim de tromboembolismo ficou um pouco mais forte por conta de uma história que ele tem de edema assimétrico em membros inferiores ao longo das últimas semanas. Ou seja, a perna esquerda estava edemasiando e a direita não. Então, para mim, isso me sugeriu trombose venosa profunda em membro inferior. E a história de hoje, com esse achado no raio-x, me sugeriu um tromboembolismo pulmonar, que aí ia
veio da trombose venosa profunda. Essa foi a historinha e a lógica que eu montei, sendo que a gente precisa de mais exames para confirmar isso daí. E aí esses outros exames que a gente confirmaria, a gente não tem acesso aqui em UPA, não tem. Então a gente pode solicitar alguns outros exames que pode sugerir para a gente continuar nessa linha de raciocínio ou não. O plantonista, ele não acha que seja isso, ele estaria apostando mais em algo do tipo Covid, talvez até pneumonia, mas eu tô apostando um pouquinho nisso daí, tá bom? No tromboembolismo pulmonar. Então o que é que a gente poderia pedir? Uma tomografia, seria bem forte pra gente, o resultado dessa tomografia. Poderia pedir também um exame laboratorial, que é o dedímero, que também poderia dar uma força pra gente nessa suspeita que eu tô tendo. E o que a gente tem aqui, que já solicitou, foi o eletrocardiograma. O eletrocardiograma, que são aqueles gráficos com linhas, e tem alguns sinais que podem aparecer no tromboembolismo pulmonar. Então já foi solicitado e ele já está fazendo lá. Já eu vejo se eu trago aqui para vocês o resultado disso, o desenrolar disso. Agora já foram iniciadas algumas medidas para ele, para ver se melhora esse desconforto respiratório, colocou ali uma máscara nele, está iniciando algumas medicações, corticoide e tudo. Agora já iniciou algumas medidas para tentar dar um pouquinho de conforto para ele, diminuir esse cansaço que ele está, essa dispneia, até a gente conseguir identificar melhor que linha de raciocínio a gente segue para confirmar nossa hipótese diagnóstica. Tá bom, meu povo? Então é isso aí. Aqui, nesse ritmo mesmo, meu povo, a gente, quando recebe um paciente, é uma folha em branco, a gente não sabe de nada, é completamente novo aquele paciente pra gente, isso aqui em UPA. Então a gente tem que ter um raciocínio clínico muito bem aguçado desde o início, fazer uma boa anamnese, fazer uma boa coleta de história, pra gente poder saber que exame solicitar para chegar no nosso diagnóstico. Porque se a gente não sabe, se a gente não suspeita de nada, a gente não sabe que exame solicitar, solicita um monte de coisa que não traz nenhuma luz pra gente, só dá mais dúvida ainda. Então, uma boa anamnese com exame físico, criar nossas hipóteses diagnósticas e, de acordo com essas hipóteses diagnósticas, a gente solicita os exames. Aí esses exames que são complementares, eles vão guiar a gente no fechamento do diagnóstico, tá bom, meu povo? Vou voltar lá para ver como é que tá esse paciente. Minha gente, boa tarde. Boa tarde porque são exatamente 13 horas em ponto. Acabei de sair lá de dentro, vou almoçar agora, sendo que antes eu vim aqui no carro rapidinho conversar com vocês. Meu povo, esse paciente daí que eu acabei de falar, que eu tava suspeitando de um tromboembolismo pulmonar, ou seja, TEP, a gente solicitou esses exames que a gente consegue fazer aqui. O raio-x a gente já tinha, vou colocar aí a foto agora para vocês. Esse raio-x daí foi o dele assim que ele chegou na admissão. E aí, no pulmão direito, que para você está no lado esquerdo, mas é o pulmão direito, bem no centrozinho dele tem uma massa. E assim que eu bati o olho, já me veio a ideia de que poderia ser um sinal, que é o sinal de Fleischner, que é o tronco pulmonar ficar um pouquinho mais alargado. Isso para mim daí que estava sugerindo o tromboembolismo pulmonar. Aí eu joguei essa ideia para o plantonista estava com as outras hipóteses diagnósticas dele. E aí, um outro exame que eu falei para vocês também, que é o eletrocardiograma, que poderia apontar para a gente fortificar ou não essa ideia de tromboembolismo pulmonar. Foi feito o eletrocardiograma. Editor, por favor, coloca aí o eletrocardiograma. E esses sinaizinhos onde está circulado são os sinais... Eu não vou explicar o eletrocardiograma aqui, tá bom, meu povo? Mas esses sinaizinhos daí que estão circulados são sinais de que também ratificam essa hipótese da gente de tromboembolismo pulmonar. Então, assim, obviamente, eu fiquei um pouquinho assim, me sentindo feliz por a hipótese que eu tinha tá sendo confirmada. Confirmada até então, viu? Porque pode ser descartada ainda quando realmente fizer algum exame um pouquinho mais preciso que confirme ou descarte. Aí, esse colega plantonista, ele ligou para um amigo lá do serviço especializado, passou todo o caso, mandou o eletrocardiograma, mandou o raio-x, explicou o caso direitinho. E aí o colega lá do serviço especializado, ele também, assim, concordou com a hipótese de um TEP. A história, uma parte da história do paciente leva a crer que possa ser um TEP, mas tem algumas coisas ali que ficam faltando ainda para a gente ter uma clínica mais sugestiva de TEP. Mas, minha gente, paciente não é livro. Então, o paciente não vai ter todos os sinais bonitinhos de tromboembolismo pulmonar, que nem está no livro ali escrito, como se todo paciente fosse ter aquilo. Não tem. Então, cabe aí a gente exercitar um pouquinho mais ali o nosso lado Sherlock Holmes
e investigar mais o paciente, juntar ali as peças, fazer algumas conexões. Então, adorei esse caso desse paciente. Embora, assim, é um quadro que requer um certo cuidado, e a gente vai transferir ele, já solicitou a senha para a central de leitos e vai mandar o paciente para o serviço especializado que trata, e ele já vai ser transferido daqui. Tá bom, minha gente? Esse foi o paciente daí do possível tromboembolismo pulmonar. E assim, a vermelha, no finalzinho da manhã, a sala vermelha, foi um paciente atrás do outro, chegando, muito paciente chegando. É isso, por hoje de manhã foi bem intenso aqui. E aí, meu povo, minha gente, boa noite. Já tô aqui em casa, depois de um longuíssimo dia de trabalho. Já cheguei aqui, me arrumei, tô pronto para dormir. Mas, minha gente, eu queria falar um pouquinho para vocês e mostrar para vocês um pouquinho de como é que é a nossa sala vermelha. Como é que é um pouquinho da organização, um pouquinho dos recursos que a gente tem. Então vamos começar a mostrar aí para vocês. Isso daí que vai começar a aparecer agora nesse vídeo são uns kits que a gente tem. Se vocês separarem aí, tem escrito kit para intubação, kit para via aérea difícil, kit para sonda nasogástrica. Isso daí, minha gente, é o tipo de organização que facilita muito para a gente quando a gente precisa desses instrumentos. Por exemplo, um paciente que precisa ser intubado, uma intubação de emergência. Então não precisa ir pegando instrumento por instrumento de forma separada. Pega essa caixa daí, que é o kit de via aérea, ou de intubação, ou de via aérea difícil, porque tem esses dois kits. Uma via aérea que não é considerada difícil e a via aérea considerada difícil. E aí tem os equipamentos a mais dentro dessa caixa. Aí quando a gente precisa, é só pegar essa caixa daí, quebra o lacre, abre e lá dentro tem que ter tudo que a gente vai precisar para a intubação. Então essa separação dos kits ajuda muito. Tem um outro kit aí que eu acho que vocês viram, que é o de acesso venoso central. Então precisou de um acesso venoso central, que às vezes tem que ser de urgência para ali fazer na hora. Pega esse kit, abre e já faz no paciente de forma rápida. Não precisa aí pegar equipamento por equipamento, medicação por medicação, já está tudo lá dentro. Isso daí, minha gente, é uma estantezinha que fica dentro da sala vermelha, tá? Tem que ser tudo muito rápido quando é preciso. E agora, minha gente, é um vídeo do nosso carrinho de parada. O carrinho que tem o desfibrilador, ou seja, quando tem uma parada cardíaca, a gente já tem ali o desfibrilador dentro da sala vermelha mesmo. Com as pás, a gente já pode chocar o paciente assim que for preciso. Então, esse daí é o carrinho de parada. E se vocês separarem, embaixo do desfibrilador, ainda na torre do carrinho de parada, tem várias gavetas. Por exemplo, nessa primeira gaveta, é a gaveta das medicações. Então, várias medicações que podem ser utilizadas ali na parada cardiorrespiratória, elas já estão dentro dessa gaveta do carrinho de parada. Por quê? Se for preciso, o carrinho de parada já vai estar ali do lado do paciente e a gente já vai pegando todas as medicações de forma rápida. Não precisa ir até a farmácia, solicitar medicação, vir para a sala vermelha, tudo tem que ser rápido. Então essa organização toda é pensada justamente para facilitar o atendimento ao paciente. Seguindo o vídeo, vocês vão ver ao lado, essa máquina daí é a nossa gasometria. Nesse equipamento daí é que a gente vai pegar o sangue arterial, que eu falei da gasometria para vocês. A gente coleta um pouco do sangue arterial do paciente e insere aí nessa máquina. Aí essa máquina, de forma rápida, 1 minuto, 1 minuto e meio, ela já emite o resultado do exame da gasometria e aí sai todos os parâmetros que a gasometria analisa. A pressão parcial de oxigênio, a pressão parcial de gás carbônico, o bicarbonato, o lactato, pH, enfim, tudo sai de forma impressa. Ele imprime um relatóriozinho e tudo isso sai de forma impressa. A gente tem a opção de imprimir e sai o resultado impresso. E seguindo um pouquinho mais esse vídeo daí, vocês vão ver os nossos leitos dentro da sala vermelha. Tá bom, meu povo? Espero que tenham gostado aí de ver um pouquinho mais o ambiente aí de onde eu estou atuando na sala vermelha. E até amanhã, meu povo. Mais um dia de plantão amanhã. Boa tarde, meus amigos. Estou aqui, ó, no nosso consultório. Então eu já comecei aqui os atendimentos da tarde. Cheguei aqui, era 13 horas para começar a atender e são 15 horas, mas nesse períodozinho curto já teve um monte de paciente. Tiveram 2 casos interessantes que eu vou falar para vocês já, tá bom? Ó, aqui dentro da sala tem esse leito aqui, que é onde se faz o eletrocardiograma. Então quando a gente solicita eletrocardiograma, a paciente vem para cá, a enfermeira pega aqui esses equipamentos, os eletrodos, ó, tem essas ventosazinhas que aí gruda no paciente e aí dá o resultado do eletrocardiograma. Para quem não lembra, eletrocardiograma, ó, são essas curvinhas daqui.
que vê a atividade elétrica do coração. Mas minha gente, agora eu vou para um consultório ao lado, que eu vou começar a atender com a outra plantonista, beleza? Minha gente, acabei de sair da UPA, tá aqui do ladinho a UPA. E sim, são 7h30. Eu quero falar daqueles pacientes que eu falei mais cedo que eu atendi no consultório. Era uma mulher um pouquinho mais jovem, tinha seus 60 anos, sendo que também obesa, diabética, hipertensa. E o que era bem descompensado nessa paciente era a diabetes, completamente descontrolada. E aí, há 2 dias, e essa foto que vocês vão ver, que eu vou mostrar uma foto, essa foto daí foi uma evolução de 2 dias, meus amigos. Há 2 dias, ela se furou com uma pedrinha no pé, no calcanhar mais especificamente. E o diabético, ele tem uma lentificação aí na cicatrização dos tecidos. Não só lentificação na cicatrização, mas ele tem uma propensão um pouquinho maior também para infectar esse tecido que foi lesionado. E é o que ocorreu com essa paciente, minha gente. Então ela feriu ali com a pedrinha no calcanhar. O diabético tem uma sensibilidade também um pouquinho reduzida, então ele não tem aquele reflexo de proteção da ferida. A gente se fere em algum canto, quando a gente encosta, a gente já retira, né? Tenta se proteger. O diabético não, às vezes ele tá pisando em cima da ferida, ferindo mais e não tá sentindo. É um perigo pro diabético. Então ela ficou com a ferida e em 2 dias a ferida ficou desse jeito daí. Editor, por favor, coloca aí a foto da ferida. Isso é no calcanhar da paciente, tá? Então percebam aí, esse tecido preto é tecido morto, tecido necrótico. Então é uma paciente bem descompensada, principalmente na diabetes, que vai sim precisar ser internada e transferida para algum hospital de referência aqui. A gente ainda estava solicitando a transferência dela, porque vai precisar entrar com antibióticos mais fortes, que são feitos via intravenosa, então tem que ser em ambiente hospitalar. Vai precisar debridar esse tecido necrótico daí. Debridar é o quê? Fazer entre aspas, uma raspagem desse tecido. Tirar todo esse tecido morto daí para deixar com que a ferida consiga cicatrizar de forma um pouquinho mais tranquila. E essa paciente daí, ela tinha um contexto que deixava a situação um pouquinho mais triste, porque era uma idosa, vivia sozinha, ela e mais 2 crianças. Essas 2 crianças eram os netos dela, sendo que a filha dela, mãe dos meninos, tinha morrido. Então era a avó sozinha para cuidar dos netos. E a avó nesse estado, em cadeira de roda. E tendo que ser internada, ia ficar assim um certo tempo internada. E quem é que ia cuidar das crianças? Não tinha mais ninguém. Então isso daí é um negócio que a gente lida todo dia com essas mazelas sociais, esses problemas sociais, assim. E lidar com essas questões sociais, para mim está sendo muita novidade ainda. Esse contato direto ali, de lidar com o paciente, de conversar cara a cara com o paciente. Na faculdade a gente já lida, viu, com muitas dessas situações. Vai na casa dos pacientes em atenção primária à saúde, a gente vai nas comunidades. Mas assim, lidar com o paciente em UPA é um pouquinho diferente. Então está sendo novidade para mim e eu ainda me abalo muito com isso. Às vezes eu fico sem saber, assim, sem ter palavra o que falar. Mas a gente, tudo indica que vai conseguir conduzir legal essa paciente, vai dar certo. Minha gente, boa noite para vocês. Vindo aqui no domingo à noite, um vídeo bem atípico, eu não gravo normalmente, dia de domingo. Mas domingo à noite eu acabei de jantar aqui em casa, mas eu vim falar aqui com vocês rapidinho, uma notícia que não é boa, fiquei bem triste quando eu soube. Não sei se vocês se lembram desse paciente que eu tava falando aí ao longo da semana, que chegou lá na UPA com a suspeita de trombose venosa profunda, uma TVP, e aí poderia ter evoluído com um tromboembolismo pulmonar, o TEP, e poderia ser o que tinha gerado todo o quadro dele, e ele foi internado, a gente encontrou sinais importantes e ia encaminhar o paciente para a investigação, né, iniciar o tratamento o mais rápido possível. Isso foi, posso estar enganado, eu acho que foi quinta, não foi? É porque tanta coisa que ocorre ao longo da semana, acho que foi na quinta. O paciente chegou, assim, apesar do quadro respiratório dele, ele estava numa cadeira de roda, mas estava super bem, conversando, rindo, fazendo piada. E assim, naturalmente a gente já cria, né, um certo vínculo com o paciente, que chega consciente, que chega ali conversando com a gente, contando piada, interagindo com a equipe. Isso foi na quinta. Aí na sexta de manhã, quando eu cheguei lá, o paciente estava entubado. Então já dá aquele choque, né? Pô, um paciente que estava bonzinho até um dia atrás. Aí a gente chega e vê o paciente entubado,
E aí, na hora que eu cheguei na sala, foi justo na hora da visita, que tem um certo horário de visita lá que os parentes podem ver o paciente na sala vermelha. E aí a esposa não sabia que o paciente tinha sido entubado e descobriu ali na hora, quando entrou na sala e viu o paciente. Minha gente, é triste, é pesado demais. Eu, como ali no papel de profissional de saúde, senti o baque. Imagina a esposa. Chorou desesperada, porque até um dia atrás ela tinha o marido dela, apesar das comorbidades dele, bonzinho em casa. Não sabia do que estava ocorrendo de saúde com ele. E aí, no dia seguinte, chega e vê o paciente entubado, inconsciente, enfim, o paciente entubado. E aí passou sábado, hoje, domingo, finalzinho do dia, eu recebo a mensagem do plantonista que ele, infelizmente, faleceu. Minha gente, é triste. Fiquei até, assim, sem palavras pra falar muito aqui pra vocês. Fiquei bem triste mesmo. A gente, como eu tava dizendo aqui, a gente termina se apegando aos pacientes. E minha gente, uma coisa que me deixa, de certa forma, triste, mesmo na área de atuação que eu amo tanto, é ver alguns erros que ocorrem no sistema, sabe? Então, pacientes que precisam de uma vaga urgente em determinado serviço, não conseguem transferência, porque para conseguir a transferência por vaga de urgência, precisa primeiro um parecer de não sei quem, precisa que o exame esteja dentro de um certo limite ali, os exames laboratoriais, e, enfim, aí para conseguir o parecer que era preciso, o serviço para conseguir o parecer não aceita porque o paciente está grave, e aí fica nesse impasse. É complicado, a gente se sente realmente de mãos atadas. Mas, novamente, eu venho aqui quase que fazendo um desabafo com vocês, num clima assim até meio triste, vai ser um vídeo monótono talvez, mas queria aqui compartilhar com vocês, porque, minha gente, isso também faz parte da vida de interno, não só de interno, mas de qualquer profissional de saúde, das mais variadas áreas do profissional de saúde, do interno também, do profissional que já é formado e já está atuando. Então, a gente precisa ter um pouquinho de jogo de cintura para lidar com isso. Eu confesso que hoje eu não tenho esse jogo de cintura, eu não consigo lidar de uma maneira tão saudável assim. Isso me faz refletir até que tipo de plantão eu quero dar quando eu me formar, porque UPA, um plantão em UPA, em pronto-socorro, vai ter muitas dessas situações. Beleza, minha gente? Acabando aí o vídeo da semana num clima ruim, mas faz parte. Até semana que vem, minha gente, mais uma semana lá na Emergência Clínica Adulto, e simbora. Um abraço pra vocês.